Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos e todas. Mais uma vez nós estamos aqui dando seguimento à nossa aula, onde nós estamos trabalhando ainda sobre a temática da homilética, falando sobre a importância do sermão, a importância da pregação. Já estamos, eu diria, na última aula da proposta desse curso, trabalhando sobre a temática da homilética. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos a partir de alguns pontos de vista, onde foi possível oferecer aos irmãos e irmãs alguns conselhos práticos que podem orientar a sua vida e te levar a um sucesso da pregação. Se nós falarmos da aula passada, trabalhando em si do sermão, nós finalizamos a aula com uma proposta, eu diria, um tanto assim desafiadora, convidando a todos e todas para se lançar numa experiência nova, e até reconheço que foi de fato uma proposta ousada da minha parte como professor, colocar boa parte da turma em xeque diante de uma situação tão inovadora como essa para muitos de vocês, embora seja um método muito utilizado. Pregar diante do espelho é um método que eu diria que todo o bom pregador um dia já passou por isso, teve o seu início, teve o seu começo, teve o seu princípio, e diante do princípio, pregadores e pregadoras utilizam técnicas, métodos, alguns caminhos que faz com que pregadores e pregadoras tenham condições de se autoavaliarem. Se vocês relembrarem, eu tenho dito ao longo das últimas aulas que a pregação, a arte de pregar, esta ciência da pregação do evangelho, do anúncio da boa nova de salvação, ele está baseado em dois pontos de vista, e eu poderia dizer aqui, está fundamentado em prática e praxis. Quando nós falamos sobre praxis, estamos falando da ação e reflexão do sermão, ou seja, agir, refletir a respeito das suas ações. É pensar exatamente quais os pontos que você poderia ter aperfeiçoado em sua mensagem. Quais pontos teria te levado a outras áreas em que, na sua proposta, após ter pregado, você entende que poderia ter sido muito mais eficaz para a igreja. Então, uma vez que nós falando de homilética, falando sobre a arte e a ciência da pregação, falamos da base que está fundamentado, então, nessa lógica de agir e refletir, ação e reflexão. E também como uma proposta prática, porque exige de muitos de nós este envolvimento, se envolver, se entregar, se lançar neste mar de possibilidades. E quando nós falamos sobre essa proposta, é impossível falar de homilética, falar sobre a arte e a ciência da pregação, sem que vocês não se interessem de modo prático. Essa matéria em si é uma matéria que exige de muitas pessoas que você de fato acredite, se lance e se entregue. Portanto, o desafio tem que fazer parte da nossa vida. Aproveita esse momento para deixar aí mais uma vez um recadinho, quem sabe aquele toque, aquele puxão de orelha com muito carinho e respeito a todos e todas, pedindo a você que ainda não fez a atividade passada, tente fazer, procure um lugar, ainda que você se sinta despreparado, quem sabe você se sinta aí uma pessoa tímida, uma pessoa que tem vergonhas e não vai conseguir se expressar bem diante de pessoas. Aproveita o conselho que o irmão Douglas me deu, dizendo: Eric, seria importante que essas pessoas pudessem ter o primeiro impacto, a primeira experiência só. Então eu posso até mesmo pensar em nós reformularmos a partir de então, para que você tente, faça sozinho, mas não deixe de praticar.
não deixe de ter a sua experiência, não deixe de se envolver, não deixe de se entregar para viver essa nova proposta. E quando nós falamos sobre então essa proposta que foi dada a todos vocês, antes, porém, foi passado a vocês aí como se prepara um sermão, qual é a estrutura de um sermão. E é importante que eu retome este ponto, porque de agora em diante nós estamos falando já de uma visão prática. Na aula passada eu falei sobre o sermão temático, ou seja, aquele tipo de sermão que está fundamentado em um tema, de que todos os seus argumentos vão surgir a partir do tema e não do texto que for lido. E no sermão temático, não importa o texto em que eu estou lendo, os argumentos serão resultados do tema escolhido. Então, diante disso, nós finalizamos a aula com uma proposta muito prática em que eu dei exemplos. A aula de hoje eu quero seguir na mesma linha, quero seguir a mesma proposta, portanto, eu peço a você que possa redobrar a sua atenção. Porém, a partir dessa aula agora nós vamos mudar um pouco, nós vamos avançar um pouco mais. Eu diria que o sermão temático é um sermão fácil desde que você tenha conhecimento bíblico, desde que você seja um cristão, um leitor voraz da Bíblia Sagrada, uma pessoa que tem interesse pela leitura bíblica, um cristão autêntico, uma pessoa que frequenta escolas bíblicas dominical, uma pessoa que frequenta cultos de doutrina. Com toda certeza você terá conhecimentos bíblicos e terá condições de cruzar textos, fazer com que textos possam conversar entre si, fazer com que Antigo e Novo Testamento possam se conversar e ambos contribuírem para o sucesso do teu sermão e da tua mensagem. O que se exige em um sermão temático é um conhecimento bíblico, para que, a partir desse tema que for escolhido, todos os argumentos possam surgir, possam ser resultado de um tema que for escolhido. Eu diria que na aula de hoje nós vamos avançar para uma proposta um pouco mais complexa, que exige de muitos de nós agora um conhecimento mais preciso, um conhecimento mais voltado ao texto em que nós estamos lendo ou que nós analisamos, e que exige de nós aí um conhecimento do contexto, um conhecimento da época, da cultura, da situação em que o texto está inserido, qual o mundo, qual a época, quais as pessoas, quais os personagens que fazem parte dessa história, desse texto que fora escolhido para falarmos da palavra de Deus. Portanto, quero falar na aula de hoje, sendo o tempo nosso amigo e contribuindo para isso, por isso já vou adentrar daqui a pouco nessa proposta, quero falar sobre o sermão textual e o sermão expositivo. Lembrando que se você vai começar a partir da aula de hoje, te aconselho para que você possa voltar uma aula atrás e que você possa então ter condições de assistir a primeira aula onde nós trabalhamos o sermão temático. Quando eu falo sobre preparar um sermão, é importante que todo sermão tenha uma estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de um esqueleto. Imagine uma estrutura, o esqueleto humano. Imagine o esqueleto de uma pessoa. Quando você olha para o esqueleto, você vê ali os ossos que correspondem à estrutura de um corpo, que todo aquele corpo é sustentado por um esqueleto. Então você vê ossos que fazem parte do braço, do antebraço, da coxa, das pernas. Você vai ver ossos que fazem parte da coluna, que é o sustentáculo do corpo humano. Você vai ver ossos que fazem parte do crânio. Você vai ver de fato um esqueleto. Quando eu olho para um esqueleto de um corpo humano, a pessoa tem então ali a ideia de que aquilo é um esqueleto de um ser humano que um dia existiu e deixou de existir, e agora é possível nós estudarmos o seu esqueleto. Quando nós colocamos carne nesses ossos, é possível trazer forma. É possível que a partir do momento em que eu coloco carne, nervos,
em que eu coloco tendões, em que você percebe ali toda a estrutura da natureza que Deus criou para o homem. Nós vemos a forma, nós percebemos o homem em sua plenitude. Aí você consegue perceber as diferenças de um e de outro a partir do todo. Ou seja, você não está vendo o meu esqueleto, você não está vendo os meus ossos. O que você vê, você está vendo carne, você está vendo pele, você está vendo um corpo humano de fato. Mas se eu lhe perguntar o que sustenta esse corpo, é óbvio que você vai me dizer: o que sustenta o seu corpo são os ossos. Isto é, o esqueleto. Toda mensagem precisa de ossos. Quando eu falo de ossos, eu estou usando aqui uma palavra, e eu poderia dizer aqui figurada. Estou usando uma figura de linguagem para dizer: toda mensagem bíblica precisa de um esqueleto, precisa de uma estrutura. Quando eu falo de estrutura em um sermão, o sermão bíblico precisa de um título. O sermão bíblico precisa de um tema. Não dá para pregar uma mensagem que não esteja fundamentada em um tema. O tema é a direção, o tema é o foco, o tema me dá a respaldo e mostra aos meus ouvintes o caminho e onde eu quero chegar, qual o ponto de partida, onde eu quero chegar, qual a minha proposta, o que eu trago de contribuição, o que eu ofereço. O tema vai ser atrativo, ele chama a atenção. Então, se eu estou vivendo um tempo de pandemia e eu coloco um tema relacionado à pandemia, logo os meus ouvintes serão atraídos. Por quê? Porque é uma palavra que está em evidência. Ou seja, então, todo o sermão bíblico necessita de um título. Precisa de um título. Se você lembra da aula passada, se recorde que na aula passada, o exemplo que eu dei do livro extraído aí, a mensagem do livro 366 do pastor Erivaldo de Jesus, sobre o grande eu sou. É o título. Esse título chama a atenção dos leitores. Esse título chama a atenção dos ouvintes. Esse título chama a atenção da igreja. A base bíblica, você lembra da aula passada? E a base estava fundamentada em Êxodo capítulo 3. A introdução, qual é a introdução? Qual é a minha proposta? O que a introdução precisa ter a ver com a palavra que eu li, o texto que eu li e o tema, porque ela introduz, ela diz aos meus ouvintes o que ele pode esperar dessa mensagem. Quando eu falo sobre um exórdio, uma ilustração, toda mensagem é importante que você ilustre, porque nem todas as pessoas terão condições de pegar rapidamente uma mensagem que é apenas falada. Mas se você traz exemplos de histórias do cotidiano que possam ilustrar o texto que for lido, perfeitamente as pessoas podem compreender a proposta do que é um exórdio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu estou querendo falar sobre a crucificação, ou a minha mensagem, ela tem uma direção em que eu procuro apresentar a graça de Deus salvando pecadores. Imagine que eu estou pregando, baseado lá em Romanos, quando Paulo vai dizer: Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E eu quero falar do amor de Deus. O que seria um exórdio? Qual é a proposta de uma ilustração para apresentar a uma igreja que precisa ser alimentado por essa palavra? Deus que nos amou, Deus que amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Se alguma vez na sua vida você já ouviu a história do barquinho, por exemplo, há uma ilustração que nos diz que certo dia um pai chamou o seu filho e fez para ele um barquinho. Adornou aquele barco, pintou, e o barco era lindo demais. O
pai pegou aquele barquinho e entregou ao seu filho como um presente. O filho amou o barco, o filho beijou aquele barco, o filho tinha o maior apreço pelo barquinho. Certa feita, o filho está brincando em meio a um riacho e veio uma torrente de águas e levou o seu barquinho para longe de si. Ele, não conseguindo mais alcançar o barquinho, volta para casa desesperado, dizendo ao pai que havia perdido o seu barquinho. O pai olha para ele e diz: filho, eu posso fazer outro? Ele diz: não, pai, eu queria aquele, eu gostei daquele, eu amei aquele. Dias depois, o menino está andando no centro da cidade, olhando para uma loja, viu numa vitrine de uma loja algo que chamou a sua atenção e o menino se despertou, ficou eufórico e ele percebeu que na vitrine estava à venda o seu barquinho. Ele entrou, procurou o dono da loja e disse: moço, escuta, aquele barquinho que está na vitrine, aquele barquinho ali da vitrine, ele é meu. Meu pai fez ele para mim. O moço, olhando para ele, diz: olha, o barquinho está à venda. Se você está dizendo que ele é seu, você pode comprá-lo. O preço é X. Mas eu não posso dar para você gratuitamente. É preciso pagar por ele um preço. Está vendo? O menino voltou para casa, correndo ao pai, ele diz: pai, encontrei o barquinho. O barquinho está em tal lugar e o moço está procurando vender o barco. E o pai dá a ele a ordem de ir lá e comprar o barquinho. O menino vai, compra o barquinho e quando ele está voltando para casa todo alegre, ele está eufórico porque ele tem o seu barquinho de volta. Ele olha para o barquinho e diz: barquinho, você é meu por 2 vezes. Primeiro, porque o meu pai te fez para mim. E segundo, porque eu te comprei. Ou seja, estou falando de uma ilustração. Eu estou apresentando um exórdio. É óbvio que essa ilustração tem muito nessa ilustração figuras que representam o sacrifício que fora feito na cruz do Calvário por nossa vida. É impossível que um ouvinte, ao ouvir essa história e que conheça o mínimo de Bíblia Sagrada, não relacione a proposta do garoto que vai buscar o barquinho a Cristo. E aí eu posso, então, entrar com o propósito da minha mensagem. Qual é o propósito? Falar sobre o sacrifício de Cristo e falar sobre os benefícios desse sacrifício vicário, substituto, em que Jesus nos comprou. Eu proponho argumentos que possam definir porque Jesus ele é merecedor da minha adoração, porque Jesus pagou o preço por mim. E eu vou colocar argumentos em torno da mensagem aplicando à igreja. Por fim, após tudo isso, conclui-se a mensagem. Então, na aula passada, nós falamos sobre a proposta de um sermão a partir dessa estrutura. E a estrutura, ela precisa ser observada em toda a modalidade de sermão. Não importa se você vai pregar um sermão temático, textual ou expositivo. Quando eu falo então sobre sermões temáticos, estou falando sobre sermões em que os argumentos resultam do tema, ou seja, tudo que eu procuro apresentar nessa mensagem é resultado de um tema escolhido. Nós tivemos aí uma aula em que nós apresentamos essa proposta. No sermão textual, que é o sermão escolhido para a nossa aula de hoje, como o próprio nome já antecede, a divisão está no texto e não no tema. Isso é muito interessante para nós. O sermão textual
A divisão deste sermão está no texto. Eu uso aqui a palavra do professor Jerry Wieners. Ele define o sermão textual como um sermão fundamentado em um ou dois versículos da Bíblia. Então, segundo o professor Jerry Wieners, um sermão textual ele está fundamentado entre um e dois versículos da Bíblia Sagrada. A divisão principal do sermão são extraídos do próprio texto. Então, tudo que eu falo será uma exposição do texto escolhido, dos versículos escolhidos. Quando eu falo, então, sobre um sermão textual, esse tipo é diferente do temático, porque a grosso modo é um tipo de sermão que é desprezado por parte de alguns pregadores, por exigir um conhecimento bíblico, histórico, conhecimento de um contexto social da época, os personagens e assim sucessivamente. A outra modalidade ou a outra proposta que eu quero apresentar a vocês é o sermão expositivo e, como o próprio nome indica, é composto de uma explanação da palavra de Deus. Diferentemente do sermão textual, no sermão expositivo eu utilizo todo um contexto, toda aquela proposta de, quem sabe, eu trabalhar um tópico bíblico. E aí você se recorda que na aula passada, dando o exemplo de um sermão expositivo, eu peguei capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 12. Isso seria um sermão expositivo. Expor a ideia central de cada versículo, observando esses versículos, a sua raiz verbal, observando a raiz etimológica da palavra, ou seja, o que significa tal palavra no grego. Preciso de um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa, preciso analisar o contexto da época para entender essa proposta. Sendo assim, amados, como na aula passada, eu quero aqui trazer a proposta prática de como apresentar um sermão textual. O sermão textual, na página 45 da nossa apostila, você vai encontrar um sermão textual. E o tema é a grande salvação. A introdução, a sentença de transação. Sentença de transação, ela liga o tema ao primeiro tópico da mensagem. Por exemplo, cabe aqui uma pergunta: o que leva o ser humano à salvação? Vou explicar melhor. Quando eu falo sobre um sermão textual, como o próprio nome diz, todo o contexto, toda a proposta precisa ser resultado do texto que for lido. E aí, a mensagem ela está fundamentada em um título ou em um tema. E o tema escolhido aqui é a grande salvação. Eu quero ligar então essa proposta do tema a uma sentença de transação. Perceba que eu não utilizei sentença de transação no sermão temático. A sentença de transação, ela é o tema do próximo tópico, ou do primeiro tópico da mensagem. Ela vai ligar a introdução à mensagem. Então, se eu estou falando sobre a grande salvação, na sentença de transação eu posso fazer uma pergunta. Qual a pergunta? O que leva o ser humano à salvação? O que o ser humano precisa fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Tal pergunta desperta interesse dos meus ouvintes em estar comigo, porque muitos deles serão atraídos por tal pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação é um fruto da graça? Ou eu posso fazer alguma coisa para ser salvo?
O céu é tomado à força ou o céu é algo que Deus me dá por meio da graça e eu não preciso fazer nada? Ser tomado à força significa que eu precise fazer alguma coisa para ser salvo? Perceba que eu estou colocando a igreja para pensar. Então vamos ao texto. O texto na página 45 é João capítulo 3, versículo 16. Texto central, versículo central da Bíblia. Versículo central da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos iniciar então a mensagem? Imaginemos que a mensagem está em suas mãos. Saudação é indispensável. Amados irmãos e irmãs, com alegria no coração, quero cumprimentar a todos e todas com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero, em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Servílio Santiago, pela oportunidade que tem me dado de estar aqui, me emprestar este púlpito, para que eu pudesse falar da palavra de Deus. Nesse momento, convido os irmãos e irmãs para que abram comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 16. Quero falar essa mensagem pregando a subordinada ao tema, a grande salvação. Enquanto os irmãos e irmãs estão procurando o texto, eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão em minha retaguarda. Tenho a ciência de que muitos de vocês teriam muito mais capacidade do que eu para estar aqui, mas aprove a Deus me dar essa oportunidade, quero aproveitar e fazer valer a pena, e oxalá que Deus me use para falar com muitos dos senhores. Que Deus em Cristo vos abençoe. Também louvo a Deus pela vida da igreja, que Deus seja glorificado pela vida de vocês. João capítulo 3, versículo 16 é a palavra central, é o versículo central da Bíblia. É impossível que você um dia não se deparou com a leitura desse texto bíblico ou que um dia não ouviu alguém verbalizando a mensagem desse texto bíblico. É a palavra central, é o versículo central da Bíblia que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Conforme já havia dito aos irmãos, quero pregar essa mensagem subordinada ao tema a grande salvação. Quando eu falo sobre a grande salvação, perceba que eu vou utilizar agora a sentença de transação. Quando eu falo sobre a grande salvação, a primeira pergunta que salta à nossa mente, ou deveria saltar à nossa mente, é: o que leva o ser humano à salvação? O que leva o ser humano a ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Pois bem, amados, quando eu falo sobre salvação, a grande origem está no amor de Deus. Porque a própria Bíblia Sagrada vai dizer que Deus amou. Falando sobre o Deus que ama, o Deus que é todo amor, o Deus que se revela no amor, na sua graça, na sua bondade e a sua misericórdia. Ela se revela de modo claro e preciso. E eu poderia dizer que, se fosse para resumir em uma única palavra quem é Deus, a Bíblia faria questão de dizer: Deus é amor. Porque é grande por sua amplitude. Deus amou e amou o mundo. Quando eu falo aqui de mundo, eu estou querendo falar que Deus amou as pessoas. Deus amou os seres humanos. Deus amou vidas. Quem sabe você precisa se encontrar na imensidão desse amor.
Quem sabe você até hoje nunca foi amado. E o amor de Deus pode transformar a sua vida. O amor de Deus, ele é tão imenso que Deus não fez acepção de pessoas entre brancos, negros, gordo, magros, alto, baixo, feio, bonito, ricos e pobres. Deus amou a todos. E a prova desse amor está em seu Filho. Deus é amor. Deus ama. E é grande o seu amor porque Ele amou a humanidade. Porque o amor de Deus é grande. É grande por sua intensidade. Se eu fosse tentar definir em palavras a intensidade do amor de Deus, eu não conseguiria definir a intensidade e a profundidade desse amor. Quando João está escrevendo a nós, João vai nos dizer, ele amou de tal maneira. A palavra tal aí quer expressar uma intensidade, uma profundidade, algo tão grande, algo tão preciso, de tal modo que eu não consigo mencionar ou mensurar a profundidade desse amor. Deus amou de modo tão grande, tão absoluto, que quando João vai